Nossa, esse personagem aqui tá um pouco maior da câmera. É porque o unboxing propriamente é enorme. E temos aqui um produto da linha de Beyblade X, oficial do Takara Tomy, que se trata do UX10 Customized Set U. Esse daqui que é um Customized Set que tem muitas peças, então a ideia dele é customização mesmo. Ele acompanha 4 blades, 3 ratchets e 6 bits. Aqui embaixo ele fala quais são essas peças. Do lado aqui falando do aplicativo, aqui evidenciando os tipos, que são todos, que são tipo defesa, tipo resistência, tipo ataque, tipo equilíbrio. Do outro lado, porque essa caixa é enorme, temos aqui falando sobre o bem principal, que é o Nightmail, sobre todas essas peças que acompanham os sets, desde todos eles evidenciando os stats, e aqui em cima também ele faz recomendação de combos para duas blades que temos aqui. E no geral é isso. Eu vou abrir essa caixa aqui que infelizmente veio extremamente amassada graças ao nosso incrível serviço de correios. E bom, vamos lá, né? Eu vou ter que... Eu já tirei a fita aqui por cima, mas cara, esse set é enorme. E bom, temos aqui todo o conteúdo da embalagem que eu vou tirar e já volto organizando tudo aqui. Bom, esse é todo o conteúdo da embalagem. Aqui na frente a gente só vê as peças, mas ele acompanha o manual com o Sculpt Guide. Esse Sculpt Guide é o mesmo que vem no Crimson Garuda. Então, caso você queira ver algumas informações dele, é lá no vídeo do Crimson Garuda que eu mostro esse Sculpt Guide. Eu não vou abrir aqui. Ele também acompanha o manual que explica sobre a montagem dos bays com algumas ilustrações para agilizar. Mas esses daqui são todas as peças, é um customized set, então é um set bem grande que vai demandar bastante tempo. Então vamos lá. São das bits, temos aqui uma ball. Essa ball que está numa cor branca muito bonita. Ball, uma bit de resistência que possui a ideia de que ela tem uma ponta esférica. Essa ponta esférica confere para ela um padrão de movimento de resistência, ao qual ela vai desviar de alguns golpes do oponente, conservando sua resistência. É uma bit bem competitiva e está aqui no recolor branco. Ela não possui reforça burst por ser uma bit de resistência. Então, essa aqui é a ball. Em seguida, temos aqui uma point. Point é uma bit de equilíbrio que possui a ideia de que ela possui 2 padrões de movimento. Ela possui essa área plana ao redor, que quando a bit está inclinada, confere um padrão mais agressivo ao B. E possui essa bolinha no centro, que faz com que quando o B esteja ao centro da arena, confira um padrão de resistência. Ela está no recolor azul e possui o Reforça Burst, diferentemente da Ball, que a gente consegue ver aqui essa parte mais larga, enquanto a Ball não possui devido a ser uma bit que confere mais giro ao B. Então a Point tem esse artifício de resistência Burst. Então, essa aqui é a Point. Em seguida temos aqui um Recolor de uma bit bem querida no competitivo também, assim como as outras duas, que é uma Rush. Rush é uma bit de ataque e como característica principal ter o diâmetro de contato da sua ponta menor que de pontas de ataque convencionais, como é o caso da Flat, que eu tenho de exemplo aqui. Você pode ver que ela é bem menor que uma Flat e também ela vai conservar bastante energia para dar diversos ataques dos oponentes, além de que ela possui 10 dentinhos, diferentemente das convencionais que possuem 12, assim conseguindo dar mais Extreme Dashes no oponente. Então ela é muito boa para ataque, é uma das melhores bits de ataque, bem queridinha no competitivo, então é sempre boa ter uma Rush nova. Em seguida temos aqui uma bit de defesa, que é um recolor da Metal Needle. Metal Needle é uma bit de defesa que a principal característica dela é que ela possui uma ponta afiada de metal. Esse ponto afiado de metal faz com que ela volte mais para o centro da arena, mas ela tem um risco caso você lance ela com muita força e direcionada para baixo da arena, você tem chance de perfuração com essa bit na sua arena. Então tome cuidado, só para lançar mesmo, não precisa empurrar o bem para baixo, mas não é uma bit tão competitiva, ela tá num verde escuro aqui bem bonito, também ela não capta a cor direito, não possui o Reforça Burst, devido a ser uma bit que confere mais tempo de giro ao bem. Então, essa daqui é a Metal Needle. Indo para as partes novas, temos aqui uma bit de ataque, que basicamente se chama RA. RA que é a sigla para Rubber Axel. Rubber Axel é uma bit de ataque que a principal característica dela é que ela possui uma ponta plana de borracha. E ela é uma variação da Axel. Então ela possui essa ponta plana de borracha aqui que serve para acelerar bastante e dar muita fricção para o bem durante os seus
os ataques desferidos contra ele. Ele possui 16 dentinhos, assim como o Axel padrão, e possui esse prato aqui, que serve para que quando ele se conecte na Extreme Line, a borracha não fique em contato. Então ele leva um pouco bem, assim deixando com que a borracha não fique em contato com a arena, assim não queimando ela e não desgastando tanto ela, e nem freando o Extreme Dash, pois ele seria aqui um dos riscos que ocorreria caso ela ficasse em contato com o chão da arena. E esse é um dos riscos de ter uma bola de borracha em Beyblade X para ataque. Mas ela tá no recolor roxo aqui com a borracha em um verde em marca-texto. E possui o reforço Burst aqui. E é bem interessante, mas não é de tanto competitiva. Pontas de borracha para ataque, pelo visto em X, não são tão interessantes assim. Talvez como outros lançamentos possa ser, mas a Rubber Axel não foi tanto. Então, essa aqui é a Rubber Axel. Bom, indo para a última bit aqui desse Customized Set que temos aqui a BS. BS aqui é a sigla para Bounce Spike. Bounce Spike é uma bit de defesa que possui como característica ter seus duas dentinhas para conectar na Extreme Line e descer contra-ataques, e tem uma pontinha bem afiada no centro. Não é uma pontinha tão evidente assim, ela tem uma área plana ao redor, talvez para descer contra-ataques, mas ela possui uma característica bem interessante, que é que, diferentemente de bits convencionais, você consegue ver que ela possui essa areazinha um pouco mais arredondada, digamos assim. E esse daqui faz com que a ideia de bounce dela funcione. Como assim? Eu vou pegar aqui uma Ratchet, que vem no Customized Set, e vou encaixar, por exemplo, aqui a Metal Needle. Você consegue ver que ela gira normalmente e solta normalmente. Então, ela tem um encaixe padrão. Agora, aquele encaixe que é um pouco mais redondo da Bounce Spike vai fazer um efeito de elasticidade nela. Então, quando você encaixa, você vê que ela ainda tem uma pressão e você vê que ela fica com uma folguinha. Essa folguinha é para que ela amorteça os impactos, então ela amortece verticalmente, assim como era o Driver Nothing lá em Beyblade Burst. Só que ele não precisa de uma bola propriamente. Tudo isso se dá devido a essa parte mais arredondada que possui na estrutura da bit. Isso aqui é bem interessante e é bem curioso ver como eles trabalharam no design de estrutura dessa bit para que ele tenha essa mecânica sem de fato ter uma peça a mais aqui. Então é bem interessante, ela tá numa cor verde azulado que é muito bonita. Então essa daqui é a Bounce Spike. Bom, falando das bits, vamos agora para os Ratchets. Começando com um Ratchet que a gente já conhece, temos aqui o 160. 160 vem das duas nomenclaturas, sendo o 1 seu único ponto de impacto, que é este ponto de impacto bem destacado aqui, que serve para desequilibrar o B ou reequilibrá-lo, dependendo do combo, e faz com que o B balance em alguns combos, assim desferindo mais contra-ataques. E 60 vem da sua altura. O 60 vem de 6 mm de altura, ele está num dos espectros mais baixos de altura até o momento de Beyblade X, juntamente com o 55. Então, bem interessante, o 160 é uma ótima Ratchet para combinações. Em seguida, temos aqui uma outra Ratchet nova, que é uma 770. 7 a gente já conhece a estrutura lá do Leon Crest, que ele tem 7 pontos de impacto principais, onde eles são bem grossos, lembrando bastante o frame wall lá de Beyblade Burst, e que servem para dar estabilidade e peso ao Bey. Ele também possui uma característica que é de que os 6 pontos de impacto dele, alguns são bem contidos, e existe um que é muito exposto e muito evidente. Esse ponto aqui serve para que ele receba burst finishes de uma maneira a qual não seja tão roubado quanto outras Ratchets. Então é um artifício que desequilibra ele, mas que não deixa de ser um ótimo tipo de Ratchet. Também ele está na altura 70, ou 7 mm. E é uma altura que ela é bem centrada nos tipos de altura, é bem interessante. Esse Ratchet é muito interessante para combinações, sendo um dos ótimos Ratchets que temos aqui nesse set. Então, em seguida, temos aqui um Ratchet inteiriço. Esse Ratchet que estamos falando é do 385. 385 se trata de um Ratchet que possui uma estrutura inteiriça, que a ideia dele é ser um dos Ratchets com maior altura possível de Beyblade X. Então ele possui essa estrutura toda aqui, que diverge bastante das anteriores que a gente viu aqui no próprio Customized Set. E
ele possui 3 pontos de impacto, que não são tão iguais ao Tree original, mas que ele é uma estrutura bem leve, mas que o seu mecanismo de trava é diferente. Diferentemente como vemos aqui em outra Ratchet, como o 160 de exemplo, o 160 ele possui 3 componentes, sendo aqui o encaixe da Ratchet, que dá a pressão aqui dependendo da bit que você está usando, e assim travando ela, você tem a parte externa e você tem o núcleo do Ratchet, que dá a altura, e a outra que dá a característica de pontos de impacto dele. Enquanto o 385 é uma peça única. Uma peça única que não possui a sistema de trava. Ele possui um sistema de trava próprio que dá pressão apenas para ele, juntamente com a Blade. Então, nenhuma parte aqui específica da bit, como por exemplo a Metal Needle, que não possui o Reforça Burst, ou a Rush, que possui esse Reforça Burst, mas que não vai afetar em nada a resistência Burst deste Ratchet aqui. Então é bem interessante a gente perceber que ele possui uma pressão própria a partir dessa parte aqui. Então, esse aqui é o 385, curioso também percebermos que aqui embaixo ele possui um número 85 gravado, e é um Ratchet que encaixa em blades de giro à direita e à esquerda. Então, esse aqui é o 385 numa cor verde marca-texto, vai. Agora vamos para as blades. Começando com esse lindíssimo Hellshammer azul. Esse Hellshammer aqui, que está no Metal Coat Blue, é um B da linha UX que possui os seus prendedores em plástico, então o seu metal está redistribuído para outras partes do B para que ele foque em uma habilidade única. A habilidade única deste B é um Smash Attack muito poderoso, mas que não é tão eficaz, pois o Hellshammer é bem leve. Ele também possui essa parte um pouco mais lisa aqui, que serve para defender alguns golpes dos oponentes. Ele segue esse padrão de ataque 3 vezes. Ele não é tão interessante para competitivo, porque o seu peso é um pouco baixo demais para ele conseguir manter esses golpes, e ele não é tão agressivo assim. A parte lisa acaba atrapalhando um pouco. Mas esse Recall está magnífico. Olha o Hellshammer ali no fundo, no Gear Chip, com essa coloração em azul. Que bonito, cara. Então, esse aqui é o Hellshammer. Embaixo a gente tem a distribuição de plástico e as travas dele. Em seguida, indo para uma das blades que eu não tinha, esse aqui é o Terranal Beat. Terranal Beat é uma blade que foi prêmio de Random Booster. E, cara, é uma das melhores blades para ataque, pois ela possui um formato muito oval, que confere para ele ótimos ataques. A característica desse B é que ele possui uma espécie de cauda aqui do Tiranossauro propriamente, que ataca como um Smash. Na categoria original desse B ele pulava com o Quake, então fazia sentido o ataque dele ser com a cauda. Mas quando a gente olha ele de lado, a gente vê que ele é muito agressivo e dá um Smash Attack muito poderoso. Ele é uma das categorias que a gente gosta de chamar de One Hit Attacker. Então, ele vai dar um hit muito forte, mas ele também serve para defesa, pois ele conserva bastante seu equilíbrio, mesmo sendo oval, e acaba defendendo bastante contra outros Bs. Então, em combinações de defesa e ataque, ele é muito interessante. Ele tá aqui no Metal Coat Red, que tá num vermelho sangue muito bonito, e com o seu plástico em preto e o seu Gear Chip também com o Tiranossauro em preto. Cara, é uma blade muito bonita. Embaixo a gente consegue ver a distribuição de metal dele e de plástico também, as suas travas, que são do molde atualizado. Ele é um BX, então os seus prendedores são de metal e a estabilidade dele é melhor. Então, esse aqui é o Terranal Beat. Em seguida temos um velho conhecido que a gente conhece pela Hasbro, que é o Ptera Swing, ou como conhecemos ele, Talon Ptera. O Ptera Swing é uma blade de resistência que é baseada no Viper Tail. Ele possui, diferentemente, mas ele possui algumas diferenças de design, como por exemplo o Pteranodon aqui, evidenciado com seu bico, seu rosto, e aqui suas asas. E ele tem Smash Attacks, mas diferentemente do Viper Tail ele não tem uma presa, e o seu Smash aqui secundário é diferente do Viper Tail, ele é um pouco mais acentuado. Então, ele é bem interessante, ele mantém bastante sua resistência e consegue minando a resistência dos oponentes. Embaixo a gente consegue ver o plástico dele com as escamas, teoricamente, do Pteranodon. Mas ele tem a correlação amarela, diferentemente da Hasbro, que é laranja. E possui aqui o seu Gear Chip com o Pteranodon no centro. Então, cara, esse daqui é o Ptera Swing, que era um B que os japoneses não tinham acesso na Takara Tomy, e por esse set eles têm acesso.
Ele é um bem da linha BX, então seus predadores são de metal e sua estabilidade é mais efetiva. Em seguida temos os Cavaleiros das Bolas Douradas, que no caso é o Nightmail. Nightmail é uma Blade da linha UX, então ele possui seus prendedores em plástico, então seu metal foi redistribuído para outras partes para que ele possa ter uma habilidade única. E a sua habilidade única é que ele possui amortecimento vertical. Como funciona isso? Ele possui 3 esferas douradas na sua Blade, que quando o B está girando, elas se elevam e ficam para cima, fazendo assim com que quando ele receba um golpe, elas se abaixem e deixam a estabilidade dele mais centrada. Isso é muito interessante, pois funciona na prática, tá bom? Existe um experimento de física que é um martelo que possui diversas bolinhas, e quando elas estão para cima, elas fazem com que ele tenha mais velocidade, mas quando ele atinge, elas fazem com que o martelo atinja com mais estabilidade o ponto que ele precisa. Ele também, seu Gear Chip também é muito bonito e possui o detalhe das 3 bolinhas aqui. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ele possui esse detalhe. E o Knight nessa ilustração aqui tá muito bonita. Quando olhamos de lado, ele lembra bastante um Knight Shield. Então ele tem um formato bem ondulado que consegue jogar o bem para cima e ao mesmo tempo abaixar ele. É bem curioso, é uma Blade de defesa bem versátil. Embaixo a gente tem aqui a distribuição de plástico dele. Você consegue ver as cápsulas onde ficam as bolinhas de metal dele. Então, esse aqui é o Nightmail. Bom, explicada todas as peças, vamos para a montagem dos bays, que eu vou começar com o Nightmail. A gente pega aqui a Blade, gira ela de ponta cabeça, a gente encontra o entalhe aqui do Ratchet, vai pegar o 385, que inclusive é uma Ratchet bem levinha, eu acabei não mencionando, encaixa ela toda, tá? Você monta ela por um todo, e aí pega a bit, encaixa, e você vê a mecânicazinha dela bem bacana. E a ideia dele é de amortecimento vertical, então esse aqui é o Nightmail 385 Bounce Spike. Um bem de defesa com amortecimento vertical como um todo. Bom, vamos para o segundo como estoque aqui do set, que é o Ptera Swing. A gente vai pegar ele aqui, encontrar o entalhe de encaixes, alinhar a Ratchet 770, girar a parte externa e encaixar a Bit Ball. E aqui temos o Ptera Swing 770 Ball. E, por último como sugerido da caixa, que é o Tyranno Beach. A gente pega aqui, encontra o mesmo entalhe, monta aqui com a Ratchet 160 e pega a Rubber Axle, encaixa ele. Temos aqui um Tyranno Beach 160 Rubber Axle. Ficam peças sobrando, peças sobressalentes, mas eu vou montar um combo aqui pro nosso Hellshammer para que ele faça nas batalhas de teste com algum combo. Então eu vou montar aqui uns combos para ele e a gente vai lá na arena testar todo esse deck set pra gente ver o potencial do Nightmail como um todo. Então bora lá. Set em mãos, então o que eu vou fazer nessas batalhas? Eu vou colocar o Nightmail contra os outros combos desse tipo Customize Set. Bom, eu gostaria de começar as batalhas do Nightmail batalhando contra o Hellshammer 480 Point, que foi um combo que eu acabei montando aqui. Então, bora lá. Ok, Nightmail. E agora o Hellshammer. Uou! Que pancada! Ok, mandou o Nightmail pra longe, fazendo assim um over finish, marcando 2-0. Inclusive eu nem mostrei a pintura, mas aproveitem enquanto esta pintura está aqui, porque ele vai ficar com umas marcações. Nightmail, Bounce Spike, e agora o Hellshammer. Uou! Ok, Hellshammer conseguiu um over finish, assim marcando 4-0. Ok, a absorção de impactos do Nightmail não foi tão efetiva nessa batalha. O segundo oponente do Nightmail será o combo que é sugerido pela caixa para o Tyranno Beat, que será o Tyranno Beat 160 Rubber Axle. A gente vai conseguir testar a performance da Rubber Axle, então bora lá. Nightmail e agora o Tyranno Beat. Você vê que a borracha acelera muito e mantém ele bem preso na arena. Mas em compensação, ele perde muita resistência e o Nightmail absorve muitos impactos.
assim fazendo o placar de 1 a 0 com Spin Finish. Ok, Nightmare. E agora o Tyrannel Beat. Fiz um lançamento mais inclinado, mas a Rubber Axel perde muita resistência, cara. Considerando que ele faz aqui o Extreme Dash, o Nightmare absorve todos os golpes com sutileza e ganha mais uma vez um Spin Finish. Então tá 2 a 0. Ok, Nightmare. Ok. Tyrannel Beat tenta atacar e ainda ganha, desestabilizando o Nightmare, assim fazendo um Spin Finish e deixando o placar em 2 a 1. Tá 2 a 1, então bora lá. Nightmare, centro da arena. Boa Extreme Dash. Mas acertou um over. E assim, um Tyrannel Beat vira o placar e deixa ele em 3 a 2. Ok, Nightmare. Agora Tyrannel. Ok. Nightmare absorve todos os golpes fortes que o Tyrannel Beat dá nele e ganha por Spin Finish, empatando o placar e deixando assim 3 a 3. Nightmare. E agora Tyrannel Beat. Ok. Tyrannel Beat não consegue acertar muitos golpes no Nightmare e tá desequilibrando tanto o Nightmare quanto o Tyrannel Beat. Vamos ver quem ganha na resistência. E o Nightmare ganha com a sua absorção de impactos. E assim deixa o placar em 4 a 3 e vence essa partida. E agora o último oponente dele será o Teleptera 770 Ball, que é o combo stock teoricamente do Teleptera. Então bora lá. Ok, Teleptera. E agora o Nightmare. E ok, o Nightmare solta as 3 peças do Teleptera com uma facilidade absurda. E assim ganha um Burst Finish e um placar de 2 a 0. Teleptera. E agora o Nightmare. E que contra-ataque poderoso do Nightmare, que assim vence o placar de 4 a 0. Então, ok. Bom, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. O Customize Set é um ótimo set para você que quer ter mais peças competitivas. O próprio Tyrannel Beat tá aqui de exemplo. Tem todas as a maior parte desse set é competitiva. Então não é um set de se descartar a compra. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou, fui!